Vamos dar uma olhada nessa reportagem do Jamil Chad, trazendo mais informações para vocês. Brasil vê fortes indícios de que será taxado por Trump e prepara a resposta. O Brasil está preparando resposta a Donald Trump, né, para essa ação da quarta-feira. O governo brasileiro considera que existem fortes indícios de que o país será alvo de tarifas extras implementadas pelo governo Trump a partir de amanhã. Membros da cúpula do executivo já trabalham com a ideia do tarifaço e apenas aguardam para saber a dimensão dos produtos envolvidos e o valor da tarifa. Um dos cenários é de que o Brasil seja taxado em 20% em todos os seus produtos, assim como os demais países. O Itamaraty, por sua vez, considera que tem espaço legal para elevar as tarifas para os produtos americanos sem violar os compromissos do país na Organização Mundial do Comércio. Pelas regras, o Brasil poderia subir as taxas para até 35% sem incorrer numa ilegalidade nos tratados. O porta-voz da Casa Branca disse que o anúncio de amanhã será para proteger as próximas gerações, para que os empregos sejam criados nos Estados Unidos e que o sonho americano possa continuar a existir. Professora, esse sonho americano vendido pelo Trump, né, ele está sendo comprado pela população dos Estados Unidos porque, como contrapartida, né, os norte-americanos vão receber essa taxação também, né? Quer dizer, vão pagar mais caro pelos produtos que eles consomem hoje. Exato, essa é uma grande falácia. A gente viu também o vice-presidente Vance falando que o protecionismo ele vem como uma medida para alavancar a competitividade e a inovação da indústria americana, gerar empregos, quer dizer, mas o que a gente tem visto até agora e com a experiência que se tem é que tarifas elas sempre oneram a camada mais vulnerável da população, que já tem sofrido com uma inflação há algum tempo. Essas tarifas elas são absorvidas pela indústria e são repassadas para o consumidor com preço final. Com um protecionismo maior, diminui ainda a competitividade e a oferta de produtos mais baratos nos Estados Unidos, fazendo com que os consumidores sejam obrigados a pagar mais por esses produtos, então, parcialmente americanos, né? Lembrando que essas cadeias globais elas são altamente distribuídas e diversificadas, são poucos os produtos que a gente pode chamar de 100% americanos aí. Esse aumento de preço, ele onera o consumidor e gera também uma pressão inflacionária e coloca a economia numa espiral negativa em médio e longo prazo, inclusive quando não vem acompanhada de medidas econômicas para sanar isso. Ademais, Diego, a gente precisa colocar aí uma questão importante que é o perfil econômico dos Estados Unidos. A gente está falando de um país onde, ao contrário de outros países que têm um perfil muito exportador, como a Alemanha, por exemplo, mais de 75% do PIB dos Estados Unidos vem de consumo doméstico, né? A exportação, importação, ela vai corresponder aí a esses 25% que sobram. Então, a parcela do comércio internacional para a economia é relativamente pequena quando a gente comparar com outras nações muito mais exportadoras. E aí, o que depende mesmo, isso aumenta, então, o peso que uma pressão inflacionária tem na própria economia norte-americana. Carolina, o vice-presidente, ministro Alckmin, ele voltou a repetir hoje e falou em ganha-ganha com os Estados Unidos, né? Ele tem repetido essa frase. Mas também pode acontecer o contrário, né? Que o Trump já encontra forte reação da justiça e de empresários americanos. O dólar está perdendo valor e, como vocês falaram, a inflação pode subir tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Os dois podem perder com isso. Aliás, eu queria te perguntar isso. O mundo inteiro pode perder com esses tarifaços do Trump, inclusive os Estados Unidos. O mundo inteiro perde, gera uma grande pressão de incerteza, né? Um grande cenário de incerteza, onde é sempre muito ruim para a economia. As regras têm sido rasgadas, então não se sabe mais como jogar. O retorno a esse unilateralismo, ou às vezes a costura de arranjos bilaterais, como esses que a gente viu o governo brasileiro, inclusive, tentar negociar, eles também geram mais imprevisibilidade, a gente não tem um padrão a seguir, né? E aí tem um ponto importante também nessa guerra a discutir, a gente tem verbalizado muito sobre tarifas, mas as tarifas são um percentual muito pequeno das barreiras ao comércio internacional, inclusive na mira do próprio Trump e nesse levantamento
para ver quem vai estar nessa lista suja aí dos 15 sujos, ele está considerando dados sobre barreiras não tarifárias, e por isso também o Brasil entra na mira, né? A gente vê a própria indústria americana que quer esse protecionismo, fornecendo informações ao governo sobre essas barreiras não tarifárias brasileiras, e aí vem, por exemplo, subsídios a créditos de carbono, ou a gente está falando de taxas extras de frete marítimo para poder subsidiar a Marinha Brasileira, até passando pela própria informação e leis futuras que o Brasil quer adotar de propriedade intelectual. Tudo isso está no radar dos Estados Unidos. As barreiras não tarifárias hoje são quase 80% dos obstáculos ao comércio internacional. É mais difícil quantificar, por isso a gente fala menos sobre elas, mas elas têm um peso muito maior do que o comércio, e isso também deve se acentuar. E é uma área na qual o Trump pode também navegar, né? Se ele encontrar internamente dificuldades legais de avançar com tarifas muito acentuadas, ele pode também recorrer à reciprocidade em barreiras não tarifárias. E aí estima-se que cerca de 86% das exportações brasileiras para os Estados Unidos sofram já de barreiras não tarifárias. É verdade. Estou vendo aqui, viu, pessoal, uma reportagem da Folha. Vou aproveitar a professora Pavese para perguntar também sobre isso, porque um ministro lá da França admite apressar o acordo União Europeia-Mercosul diante desse tarifaço dos Estados Unidos. É o ministro das Finanças, Eric Lombard. Ele disse que a ameaça americana de tarifaço, diante dela, é preciso apressar as discussões sobre o acordo comercial União Europeia-Mercosul. Um raro aceno à possibilidade de mudança da atual posição da França, que faz oposição a esse tratado. Lá nos Estados Unidos, eles estão chamando de Dia da Libertação, a quarta-feira, né? O Trump e seus aliados. Esse tarifaço que é prometido pelo presidente norte-americano. Professora Pavese, como efeito colateral pode ser uma união, finalmente a França colaborar para esse acordo com o Mercosul? Bom, essa parece ser uma boa notícia, né, Diego? Diante de tantos desastres anunciados, a gente vê aí uma luz, pelo menos agora um semáforo mais amarelo do que vermelho por parte da França, para poder se avançar com esse acordo Mercosul-União Europeia, mas isso não se apresenta como a solução de curto nem de médio prazo para o impacto negativo que isso pode ter no nosso comércio, até porque esse acordo ele precisa ser ratificado por 27 Estados-membros da União Europeia e alguns parlamentos regionais na União Europeia. Então, a gente está falando de 30 congressos aí a passarem por esse processo, o que dificulta muito e alonga a morosidade desse procedimento para que isso entre em vigor. Mas esses acordos e o reforço de um acordo interregional, nesse caso, ele sinaliza que há ainda essas alternativas a serem costuradas entre os países que ficam excluídos desse unilateralismo americano, para que se reforce mini multilateralismos e que se veja a abertura comercial ainda como a melhor forma de se promover o desenvolvimento econômico. Ok, estou vendo aqui